Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, porque os teus olhos estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus de coração. Obrigado porque, apesar das nossas limitações, o Senhor, Deus, tem nos capacitado para te servir. E vir à tua casa, Senhor, é um momento de muita satisfação e alegria. Te louvo pela irmã Antônia Teles, e não somente por ela, mas por todos que estão aqui. E aqueles que nos acompanham também pela internet. Pedimos, Senhor, a tua bênção nesta hora que iremos considerar a tua palavra. Que nossos corações estejam, Senhor, cativos a ti. Que cada vida, Senhor, se encontre com a tua palavra, porque este é o objetivo. E que a mim, Senhor, o comunicador dela, o transmissor, que eu faça com toda humildade e toda reverência a ti. Que de momento algum, Senhor, fale a minha própria carne, mas que o Senhor, meu Deus, me use para o alimento do teu povo, entregar o alimento do teu povo, Senhor, que eles precisam. Fala com eles, Senhor, como falastes comigo, a tua palavra durante a semana meditando. E que sejamos, Senhor, edificados nesta série de Eclesiastes, para a glória de Cristo, é o nosso desejo. Amém. Amém. Quando eu era menino, e minha mãe fazia as suas iguarias, e eu não me cansava de comê-los. Comer, comer e repetir. Aquele bolo de cenoura com calda de chocolate, uma delícia. Ou na verdade eu gostava não somente de bolo de chocolate, de cenoura com calda de chocolate, eu gostava de todo tipo de bolo. E ainda hoje eu gosto muito disso. Mas aquele bolo de cenoura, irmãos, toda vez que eu sinto o cheirinho, eu me recordo de manhã. E não somente aquele bolo de cenoura, uma torta de abacaxi que ela fazia também, e que ela faz até hoje. Realmente, manhã fazia muitas coisas deliciosas. E aquele creme? O creme, meus irmãos, vocês lembram do creme? O manjar que todo mundo chama de creme. Aquele preto e branco com calda de ameixa, geladinho no domingo à tarde. Lá em casa nunca faltava o creme. E essa semana passada, a irmã Santinha, esposa do irmão Bahia, me fez relembrar minha infância. Eu fui na casa dela visitá-los e comi creme à tarde na casa dela, geladinho. Eu lembrei, eu menino comendo creme com meus irmãos. E aquele pudim, Clerinho, cadê você? Sábado à noite, a gente voltando lá de Feira de Santana, aquela fome, daquele jeito. E aí a gente foi lá e comeu aquela iguaria deliciosa, quase a panela toda. E se tivesse lá Levi, Vitória e Bia, aí que não ia ter mais nada mesmo. Eles iriam lamber o tacho. Tão gostoso que estava, meu irmão. Eu poderia também dizer a sopa da irmã Socorro, o cuscuz de Amandinha. Cozinha bem o cuscuz, Amandinha. A moqueca de frutos do mar da irmã Antônia Maia, que eu comi, que chega suei. As iguarias da irmã Mara, e vocês precisam provar a geleia de amoras que o irmão Tarcísio faz. Vocês têm que vender, tão bom que é. Uma delícia, geleia de amoras de excelência. Dentre tantas iguarias ou delícias, o baião de 2 do irmão Geraldo, quem nunca comeu aqui, precisa comer. O munguzá da irmã Márcia, do irmão Silvestre. E também o munguzá da irmã Sônia.
Mãe da irmã Cláudia, que eu peguei a pesca do nome hoje, logo cedinho ali. Delícia esses munguzá. A torta salgada da irmã Maristela. A irmã Joana também com os escondidinhos que ela fez um dia. As cocadas e as torradas da irmã Lourdes. Muito bom. O bolo de aipim que eu ganhei na semana passada da irmã Jerusa. E o suco de coco do irmão Eliseu. Eita, suco bom, né, irmão? A batata doce na airfryer da irmã Elizabeth. Eu nunca tinha comido um negocinho desse, tão gostoso. Ah, tem também aqui o melhor sorvete do mundo. Onde é que tem o melhor sorvete do mundo? Na casa do irmão Jair, né? Da irmã Elza, não é isso? O melhor sorvete do mundo. Mas, Oquinha, antes que você fique com ciúme aí, o seu tempero, para mim, é o mais especial, viu? O ponto aqui, meus irmãos, que eu estou falando, é que a gente gosta das coisas boas da vida e de repetir as coisas boas da vida, não é verdade? Voltar sempre ao prato delicioso. Recordar as coisas maravilhosas que a vida nos propõe. Todas essas iguarias são apenas um pequeno exemplo. No entanto, a vida nem sempre a vida tem pratos tão deliciosos assim, tão apetitosos dessa maneira, coisas que a gente quer voltar. Às vezes os pratos que a vida nos trazem são azedos, indigestos, e a gente não consegue nem mesmo terminar, quem diria repetir. Ainda tem o frango com piqui, que eu anotei aqui, esqueci. Mas o frango com piqui da irmã Ivone que eu comi, ela disse, não morda o piqui, que senão sua língua vai ficar cheia de espinho. E tinha mesmo espinho lá no piqui. Mas, ó irmãos, queridos, a vida tem seus temperos também, e seus sabores, e muitas vezes não são os melhores. Tem coisas que nem mesmo uma pitada de sal pode salvar. Ou quando aquela refeição está sem sabor, ou quando a vida é sem sal. Quando você não consegue restaurar o sabor dela. Como é que está a sua vida? Você encontra a sua vida sem sabor, você não tem encontrado como restaurar o sabor de sua vida? Quando o prato está muito bem arrumado, tem muitas cores no prato, mas não tem sabor, não tem satisfação. Não há satisfação ao paladar. A vida não lhe propõe isso. Como é que está a sua vida agora, meu irmão? Você consegue fazer voltar boas memórias? Ou você acha que o seu viver é tão desgostoso, não tem sabor, é tão entediante, tão enfadonho, tão indesejável? Como é que está a sua vida? Alguém no passado disse estas palavras: tivemos a permissão de provar o amargo absinto das correntes terrenas, a fim de que quando chegássemos à fonte espiritual, celestial, possamos apontar aos nossos companheiros pecadores deste mundo, que acabamos de deixar, mundo vaidoso, a vida que acabamos de descobrir, a vida gloriosa e infinita que acabamos de descobrir. A gente prova nesta vida muitas coisas amargas, irmãos. E Deus permitiu que a gente provasse muitas coisas delas, para que quando eu e você chegássemos no reino de Deus, na fé em Cristo, aí agora a gente pode comunicar o que verdadeiramente é delicioso, o que realmente é sabor, o que realmente faz o sentido. O pregador nos chama a pensar sobre este mesmo sentido. Quando viver é para muitos sem sabor. Quando a vida é para muitos entediante. Quando se presume que viver parece andar em círculos. Quando a vida se torna monótona, é o tema
da nossa reflexão. Abram comigo, por favor, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 ao versículo 11. Podem ficar sentadinhos mesmos, tá bom? Diz assim o pregador falando: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche, lugar para onde correm os rios. Para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precedem, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. As coisas se repetem na vida, em um ciclo que parece interminável. Pessoas vivem, homens vivem experiências ou as coisas de outrora como se fossem novo debaixo deste sol. O versículo 4, o pregador evoca este dilema. O dilema das gerações. A existência humana é mesmo temporal. Há um dilema aqui que o pregador está dizendo. Gerações que passam, homens que passam. Ele disse: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. A ideia aqui é que a vida passa, meus irmãos. Que antes de mim e de você, outros já pisaram nesta terra, cada um com o seu tempo pré-fixado por Deus, uma geração após outras. Homens vieram a este mundo e deixaram este mundo. Homens vivem e viverão este ciclo da humanidade. Entretanto, há um Criador eterno, atemporal, que não somente está observando todas as gerações desde que Ele as criou, mas também Ele vem intervindo na história de cada geração nesta humanidade. E Ele tem revelado em cada geração o seu propósito eterno. Ele tem revelado o seu propósito e o seu prazer. Essa geração que você vive hoje, que vai passar, Deus já está se revelando o seu propósito a você. Os homens são finitos. Eu morrerei, você vai morrer. Mas Deus é eterno. Cada geração passa, ela tem o seu prazo de validade. Ou você está pensando que vai viver para sempre? Minha mãe dizia, e minha avó falava também: você não vai ficar para semente. Nós estamos aqui, mas a nossa geração já está passando, irmãos. No ano passado, quantos entregamos para Deus? Este ano, quantos morrerão? Misericórdia, pastor, mas é a realidade. Você hoje está com saúde, com beleza, mas você não sabe se você vai terminar o ano. Os homens são finitos, as gerações passam, Deus permanece para sempre. E os que permanecem em Cristo também permanecem para a eternidade.
quando deixam essa vida. Geração vai e geração vem. É o pregador dizendo que as gerações continuam sempre espelhando o que outras gerações anteriores a ela realizaram. Hoje nós conhecemos como geração X, Y, geração Z. Todas estas possuem, meus irmãos, os mesmos desafios. Cada geração, cada situação, ou cada geração que se levanta, uma sepulta a outra. Geração anterior surge achando que vai mudar o mundo. Você vive em um mundo que essa geração pensa que vai mudar e vai transformar o mundo para melhor. Mas, no entanto, tudo é sempre igual. As gerações praticam ou praticarão os mesmos pecados, viverão os mesmos dilemas. Muda-se uma geração inteira. Todavia permanecem as mesmas inquietações, as mesmas frustrações, as mesmas aspirações se repetem. E a essência da natureza humana continua. Nesta vida contemporânea, o homem continua sendo pecador. Homens pecaram, homens pecarão. Geração passada nasceu no pecado, geração presente nasceu no pecado, gerações futuras nascerão no pecado. E estas gerações vivem cegas, meus irmãos, na vaidade desta vida, achando que nunca vão morrer, ou que nunca vão passar. Você às vezes vive a vida achando que ela não vai terminar. Você só se dá conta algumas vezes quando você chega diante do espelho. Mas a sua vida está terminando. Todos os dias você está morrendo. E essas pessoas que estão lá fora sem Cristo, estão passando as suas gerações e sempre pecando, e sempre precisando de um remidor, de um salvador, que é Jesus Cristo. Você e eu naturalmente possuímos anseios, e as gerações anteriores também possuem seus anseios. O mundo todo tem anseio, e os mesmos problemas se repetem. Então, deixe eu lhe dizer uma coisa: não fique choramingando da sua vida. Não fique achando que você é o último ou o único que sofreu, que padeceu ou que padecerá. Pessoas que pisaram essa vida antes de você também quebraram a cara. Também tiveram que dar a volta por cima. Mas isso não se tornou uma regra também. Nem todos conseguiram superar os seus problemas. Pessoas perdem entes queridos e precisam ter que se reinventar. Precisam passar por traumas profundos de sentimentos e crescer e amadurecer na vida. Mas não pense que esse sofrimento, este trauma, só você passou ou só você está vivendo. E isso vai tornar a sua vida entediante. Pessoas perderam entes queridos, tiveram que seguir em frente. Lembrem da Covid-19. Pouquinho tempo. A estatística aponta que foram mais de 7 milhões de mortos no mundo inteiro. Covid-19. Muita gente desta geração sucumbiu a ela. Mas não pense que foi somente esta geração que nós estamos vivendo que tivemos de passar por lutar contra supervírus. Gerações passadas também viveram essas coisas. No mundo nada é novo debaixo do sol, como o pregador diz. Quer um exemplo? A peste lá em Atenas, no século V, dizimou 35% dos atenienses, de uma vez. A peste negra, ou a peste bubônica, no século XIV, foi 1/3 da Europa inteira. Sabe quantas pessoas? No mínimo 50 milhões de europeus morreram por causa da peste bubônica, da peste negra. Também no século XX, a gripe espanhola, ela matou mais de 50 milhões de pessoas, mas aí já não foi somente localizado na Europa, foi no mundo inteiro, foi uma pandemia também.
mas matou 50 milhões de pessoas. A gente teve agora uma que levou 7 milhões. Já teve piores. O Ebola, século 21, África, 15 mil pessoas morreram. Somente na infestação de 2013 a 2016 e um retorno dela no 2018. E essa mortandade ficou mais ali na África, em alguns países da África. Ou seja, a vida continua sendo frágil. A sua vida é frágil, é efêmera. Pessoas superam, outras vão sucumbindo. Este é o carrossel da vida. Esta é a roda gigante que eu e você estamos girando. Olhe para a vida debaixo do sol e reconheça a efemeridade dela, a fragilidade dela. Os efeitos cíclicos da vida se repetem. Olhando para aquele que está acima do sol, acima da vida, acima de tudo, podemos encontrar verdadeiro prazer de viver neste mundo. Verdadeiro prazer da vida que nós estamos esperando, irmãos. A vida que nós esperamos aqui é passageira, é fraca, é frágil. E nós não podemos sustentá-la. Mas a vida que nós esperamos, acima do sol, aonde o nosso Cristo está, esta vida nos promete um viver eterno sem mortes, sem choros, sem prantos, sem doenças, sem fome, sem guerras. É no futuro que nós viveremos isso, mas enquanto vivemos aqui, nós veremos guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, peste. Nós teremos que lidar com estas coisas nesta vida debaixo do sol. E o pregador também disse: mas a vida ou a terra permanece para sempre. O que ele quer dizer quando a terra permanece para sempre? O que ele está querendo dizer é que esta vida que nós vivemos nesta terra, ela não vai permanecer eternamente. A NVT traduziu assim, olha: geração vem, geração vai, e a terra permanece a mesma. Este para sempre é, a terra permanece a mesma. Não significa que o mundo não vai acabar, que tudo não se destruirá. Abra comigo aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 14. Olha aqueles que vivem debaixo desse céu, o que aguarda. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 14. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela hão de ser expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada pela santidade e devoção. Porque este mundo vai acabar, este mundo vai passar. O nosso viver neste mundo deve ser caracterizado por santidade e devoção. Verso 12: esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda, nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão em chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Porque, amados, enquanto esperamos que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levarem uma vida pacífica, pura e sem culpa diante dos olhos de Deus. Nesta vida que um dia, ou nessa terra que um dia vai acabar, enquanto vivermos, devemos viver assim. Agora veja lá em Eclesiastes, os versículos 5 ao 7. O observador da vida usa a imagem da criação para retratar a mesmice da humanidade que agoniza em si mesmada.
O pregador diz assim: levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus ciclos, seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios. Para lá, tornam eles a correr. É assim que muitos encaram a vida. Meus irmãos, é como o pregador está dizendo nos versos: a vida como uma mesmice eterna, entediante. E ele usa a rotina dos elementos inanimados aqui presentes no texto para comunicar que muitos levam a vida assim, levam a sua própria existência assim. Tem pessoas que vivem nessa vida exatamente como o sol, como os ventos e como os rios. Eu vou explicar para vocês. Eles vivem não no sentido brilhante como o sol impetuoso, nem no sentido frescor ou áureo dos ventos, e nem mesmo com a força de caudalosos rios. Simplesmente vivem a vida rotineira, num marasmo, numa apatia, em uma vida sem propósito. Se você vive a sua vida sem propósito, debaixo deste sol, então você parece o sol, você se compara aos ventos e você se compara aos rios. Salomão aqui, meus irmãos, no auge da sua sabedoria, ele está dizendo que o sol, que foi a criação de Deus, sempre fez o seu percurso, desde sua existência. Ou seja, ele se levanta e ele descansa. Ele volta sempre para o seu lugar. Sempre do leste, sempre nasce do leste e sempre se põe no oeste. O sentido aqui é que o sol está correndo, está se cansando. Existem pessoas que na sua busca frenética por viver as coisas dessa vida, se cansa tanto, se enfada tanto na sua competição cósmica da vida, que depois disso verá que tudo foi ilusão, e que todavia todo o seu esforço se reduziu em cansaço, em frustrações, neste espaço cósmico desta vida em si mesmada. Então você não pode viver a sua vida como o sol, repetindo os ciclos dela. Tem pessoas que acordaram hoje, ou que têm acordado durante a semana e têm feito assim, tudo de novo. Eu vou ter que sair para trabalhar de novo. Eu vou ter que fazer aquelas mesmas coisas, eu vou ter que aturar aquele mesmo patrão. Se você tiver a sua vida sem propósito, você vai ficar repetindo isso o tempo todo. O pregador também disse que muitos vivem como os ventos que sopram, aqueles ventos que sopram lá na Palestina. Ele está dizendo isso, eles correm para o lado e correm para o outro, vão para o sul e vão para o norte. Volvem-se e revolvem-se. É como a vida de um homem insatisfeito. Ele vira-se para um lado, vira-se para o outro, mas a insatisfação insiste em continuar no seu coração. Se você vive insatisfeito com a vida, você vive como o vento. Você não sabe para onde vai. Você não tem um propósito definido. Contempla a sua própria realidade e se vê enfadado por ela. Do que valeu correr sem direção? Do que valeu viver, querido, sem propósito e direção, se hoje você chega ao resultado da sua própria vida cansado e afadigado? Deixe-me lhe dizer, não permita, não deixe que os ventos de uma vida vaidosa levem você para qualquer lugar. Você vai ficar sem forças, você vai desesperar, você vai desanimar, e você não vai querer mais viver. Você não pode viver como os ventos. O velho mestre também mostra, em um outro exemplo inanimado, os ciclos dos rios. A gente sabe como é que isso se comporta. Lá no oceano você tem a evaporação das águas, elas se tornam nuvens,
elas regam a terra, elas se encontram com as nascentes, elas voltam para o rio e do rio para o mar. É sempre a mesma coisa. Assim é o triste relato da humanidade que vive a vida interminavelmente inútil. Veja o verso 8. Olha o que o pregador diz. Todas as coisas são canseiras tais. Esses exemplos de vida são cansaços. Ninguém as pode exprimir. Pensem, meus irmãos. Viver assim é um fardo, aborrece, adoece o espírito. É tão exaustivo que nem mesmo Salomão, sábio rei, tem condições de explicar. Você vive uma vida assim, você não sabe nem explicar o seu propósito de vida. Sabe, jovem ou irmão idoso, que não consegue explicar a sua própria existência, porque vive a vida enfadonha, porque quer resumir a sua vida somente na perspectiva debaixo do sol. E nós não podemos definir a perspectiva de vida no aqui e agora. Existem coisas maravilhosas nos esperando lá na frente, no porvir, irmãos. Se faltam palavras ao sábio pregador, quanto mais a você, quanto mais a mim, se vivermos assim, tudo se tornará cansativo. Olha a parte B do verso 8, põe os olhinhos aí no texto. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Aparentemente, eu e você estamos prontos para tudo. Nós nos armamos, vestimos a nossa melhor roupa e vamos para a lida. Parece que a gente está pronto para tudo, mas os anseios nos atropelam, meus irmãos, e parecem ser insaciáveis. E no final sempre se mostrará melancólico para muitos, quando se coloca a vida e o sentido das coisas cíclicas e efêmeras que este mundo oferece. Vai chegar uma hora que eu e você, na futilidade do mundo, perceberemos que todo este encanto acabou. A beleza acaba. Você olha para as fotos e você vê que você não é mais aquele jovenzinho de 18 anos, ou aquela jovenzinha de 21 anos. As condições mudam. Antes você estava bem, na fita, na crista da onda. Hoje você está limitado, fraco, doente. É o ciclo da vida. Por isso nós não podemos resumir a vida com as experiências que nós vivemos aqui. Hoje você está bem, amanhã você pode estar mal. Você pode estar mal hoje, pode estar bem amanhã, e as coisas voltarem. A vida tem estas surpresas. Por isso, por mais que você tente reverter os efeitos, eles vão acontecer. Quer um exemplo? Por mais que você tente retardar a velhice, ela vai chegar. Sabe estas rugas na sua face, os cabelos grisalhos, eles vão acontecendo naturalmente. E aí você tenta fazer uma coisa e outra. Não estou dizendo que não deve fazer, não. Faz o que você puder, mas isso não vai impedir de você envelhecer. Aprenda a viver, aprenda a ser o que Jesus tem feito para que você seja. Aprenda a viver para a glória de Deus na sua juventude, e você saberá viver para a glória de Deus na sua velhice. Jovem que me escuta hoje, não pense que a vida não vai fazer um giro e você vai se encontrar observando ela com 50, 60 anos. Ontem eu tinha 18, hoje eu sou um homem de 41 anos, vou fazer. Parece que sou jovem, mas já sou velhinho. Tem muita gente que nem todo dinheiro, escutem, pode fazer com que ela seja suficiente. Nem toda beleza, nem toda fama, aplausos são bastante para um viver vaidoso. Nesta vida sempre queremos mais. Eu disse, parece que a gente se apronta para viver.
mas a gente muitas vezes não sabe viver. Porém, estas coisas poderão se tornar como cordas aos nossos pescoços, sabe, e vão estrangular a gente em um momento. Quando muita gente, por busca de fama, riqueza, dinheiro, poder, sexo, vaidade, perdem a vida. Quantos se suicidaram na banheira de suas emoções e na banheira das suas mansões também? Quantos perderam a vida por causa da vaidade? A vaidade e a ganância se tornou um vazio dentro deles. Verso 9 e verso 10. Volte seu olhar com Salomão para a mesmice do tempo. Veja o que o pregador diz com a vida debaixo do sol, numa perspectiva natural, rotineira e chata. Para muitos a vida é chata. Você pode estar aqui e já falou isso várias vezes. Está chato viver. Sair dessa vida para você não é no sentido piedoso. É porque você está frustrado com ela. É porque viver para você, você sempre perdeu, você sempre teve prejuízos, então não vale a pena viver. Isso não é legal. Isso não é justo. Salomão disse assim: o que é, o que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Algumas coisas de que se possa dizer, ver, isto é novo, não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Parece um tanto filosófico pessimista isso aqui, das palavras do sábio rei. Não existe nada novo neste mundo. Ou seja, você vive nesta vida querendo inventar a roda? Por favor, acorde para a vida e põe o pé no chão. Não há nada novo debaixo do sol. A questão aqui não é você deixar de ser criativo. O sábio rei está mostrando que precisamos olhar para a vida e para a história e saber muito bem fazer a leitura do final dela. Meu irmão, muitas vezes você está nesse exato momento da vida, nesse exato momento de cansaço e de fadiga, entediado, enfadonho, uma vida maçante, chata, enojada, mas você mesmo já viu o final dela e fez a escolha que você mesmo quis. Você é responsável. Você mesmo fez as escolhas que você mesmo quis viver. E muitas vezes você já sabia o final dela, mas mesmo assim você foi, porque você fantasiou a vida. A vida não se fantasia. A vida não é como a gente quando criança fica rabiscando num papel com muitas cores. A vida não é um arco-íris. A vida é uma realidade dura. Por isso, por você ter fantasiado, desculpe a franqueza, você quebrou mesmo a cara. Sim, você quebrou a cara, vai quebrar sempre, se você ficar fantasiando a vida. A vida se leva com seriedade. A vida se vive observando, fazendo as leituras corretas. Ou você esqueceu de fazer a leitura dos fatos da vida, e por isso está sofrendo. Já está tudo aí, meus irmãos. Desde as gerações passadas, gerações futuras. Mas a vaidade e as ilusões debaixo deste sol trazem os nossos corações aos nossos olhos, mesmo como escamas, e impedem muitas vezes a gente enxergar com nitidez. Então, que Deus te socorra e retire as escamas dos seus olhos, a surdez do seu coração. Como o próprio pregador diz, os olhos não se fartam de ver, os ouvidos não se fartam de ouvir. É uma ambição desenfreada, um apetite insaciável pelos velhos pratos da vida. Você está repetindo as velhas histórias de velhos fracassos de outras pessoas e está se cansando e vivendo entediado. Eu vou contar uma historinha para vocês rapidinho.
Um dia eu tentei construir uma casa. Eu construí uma casa. Eu comprei um terreno em um lugar que eu não deveria comprar. E eu construí e me esforcei para fazer. Gastei recursos. Minha família padeceu até por isso. Mas, eu digo o padecer de passar algumas limitações de estrutura, porque eu quis que assim fosse. E eu fui assim. Quis construir a casa. Mas depois, por causa de vizinhança, parentes e tantas outras coisas, eu tive que sair dali correndo e levar 3 filhos comigo, 2 filhos comigo e um pendurado na costela de Érica correndo. Tivemos que ir morar de favor. E eu já morei de favor 2 vezes, irmãos, na minha vida. Nessa correria da vida. Por isso que Eclesiastes me faz recordar e me faz pensar na vida e ver as coisas que eu errei. E me faz entender que eu não posso voltar o caminho errado. Sim, eu vendi a casa, consegui vender, fui até um amigo. Conversei com ele e fui lamentar. Geralmente quando a gente fica frustrado, a gente só quer isso. Encontrar alguém para a gente falar das nossas lamúrias. E eu fui até ele, um amigo, um homem de Deus, um homem crente. Falei, ele me ouviu. E depois sabe o que ele me disse? Você quis isso. Você mesmo procurou isso. Você construiu porque você quis. Você comprou o terreno lá porque você quis. Agora você vai ter que ir vender. E coloque lá, uma grande oportunidade. E aí eu botei no cartaz, uma grande oportunidade. E disse, ó, é para outros, mas não é para você. Mas eu precisava ouvir isso. E aí, você está ouvindo coisas aqui duras que muitas vezes ninguém tem coragem de lhe dizer. Mas o pregador tem coragem de dizer. Eu tinha visto tudo. Mas mesmo assim eu quis passar por cima. Você está vendo a vida. Você está vendo o final das coisas e está fazendo as escolhas erradas. Vai quebrar a cara, como eu quebrei também. E tomara que você ache um amigo como eu achei, sincero e honesto, para dizer na lata o que você precisa ouvir. Você fez porque quis. Isso me fez acordar e pôr os pés no chão e procurar acertar. Eu não disse e digo a vocês que eu dali em diante acertei 100%. Mas valeu a pena ouvir a sinceridade. Naquele dia, aquele amigo meu foi como que Salomão. Salomão está dizendo que temos debilidades, que temos que esquecer experiências passadas, mas também precisamos lembrar. Porque isso nos ajudarão a fazer escolhas mais assertivas na vida debaixo do sol. Você está vivendo aqui naturalmente. Se você perder o emprego, como é que você vai comer? Seja um bom empregado. Se você quebrar a empresa, como é que você vai sustentar a sua própria vida e dar sustento para outras famílias? Seja um bom empregador. Você que pensa que é um crente nominal e está garantindo lugar no céu, está enganado. Vai perecer em chamas eternas, porque o céu não foi preparado para meio crente. Ora, é bem provável que você se lembre das refeições que você fez ontem, ou é bem provável que você não lembre dela. É bem provável que você não lembre da pregação do último sermão, da pregação da quarta-feira. É assim, a gente esquece fácil. A vaidade debaixo do sol faz a gente esquecer rapidamente de coisas que a gente deveria lembrar. É muito fácil a gente machucar outras pessoas, esquecendo que essa mesma pessoa que você machucou agora, ela um dia lhe estendeu a mão. E quando você lembra, e se é que você se recorde disso, aí você vai sair catando os caquinhos. Arrependido, isso dói. Existem pessoas que por vaidade própria exigem que sejam lembrados, exigem que sejam mencionados e ficam ali esperando aquele tapinha nas costas, sabe? Para massagear o ego. Pode ser o pastor querendo ouvir ali na porta, que pregação maravilhosa e linda. Ou o irmão que fez aquela contribuição no louvor, você cantou de uma maneira bela. Ou aquele irmão que trabalhou na ornamentação e deixou tudo muito bonito, muito bem ajustado. O irmão do patrimônio, a diretoria da igreja, os diáconos do departamento. Eu não estou dando um recado para ninguém, por isso estou me incluindo. Eu estou aproveitando o momento
Porque no ofício, irmão, a gente pode se envaidecer. Eu posso me tornar vaidoso só porque eu sou pastor. Isso é pecado. Eu posso me tornar vaidoso só porque eu estou tocando, só porque eu estou cantando. Isso é efêmero. Só porque eu estou na recepção, apenas porque eu faço parte da diretoria, ou porque eu sou oficial da igreja, um diácono. É vaidade, vaidade. Aí eu quero tapinha nas costas, eu quero que as pessoas olhem para mim e digam o que eu fiz e aconteci. Isso não procede de um coração que vive com o pensamento acima do sol. A gente precisa ter consciência de que tudo nessa geração realmente passa, seus efeitos, e o nosso viver deve ser para a glória de Deus. Porque, meus irmãos, nós passamos e esta geração passará, e o que mais importa, ou o que mais importará, é aquele que ficará lembrado. Você vive para Cristo, Cristo será lembrado pelo seu viver. Vocês ouviram? Quem é que importa ser lembrado? Todos os homens debaixo deste sol passaram nessas gerações, deixaram suas contribuições, mas quem fica todo dia lembrando de Isaac Newton? Todos os dias, quem lembra de Michael Jackson? Apesar que eu gostava de Michael Jackson, lá atrás, né? Mas ninguém fica lembrando todos os dias. Importa um ser lembrado. Não pense que você vai ser lembrado a vida inteira. Você vai passar, tudo que você fez será esquecido. Importa só um ser lembrado: Jesus Cristo. Importa que você viva nesta vida, não uma vida entediante, mas uma vida gloriosa. Uma vida de quem vive debaixo do sol, como se estivesse vivendo acima do sol, onde na sua face Cristo é identificado. Não importa se você é rico, pobre, milionário, multimilionário, não importa a sua genialidade. Muitos gênios dessa vida passaram, deram a sua contribuição, mas ficaram na memória ou muitas vezes esquecidos. O que importa é que Cristo seja lembrado. Mas saiba que você não dividirá a história. Por mais que você faça, por mais que você se esforce, o único que dividiu a história e o tempo foi Jesus. Antes de Cristo, depois de Cristo. Não é isso que é a história quando a gente estuda? O único ser humano lembrado hoje, ontem, hoje e sempre, para a eternidade. Sabe quando você acabar esta vida fraca e fútil? Quando esgotar a última areia da ampulheta da vida, aonde você vai se encontrar? Diante da face de Cristo, diante da face do Salvador. A vida, meus irmãos, debaixo deste sol, passa com as gerações. Como eu disse, cada cientista passou, só Cristo dividiu a história. Viver a vida argumentando as coisas cíclicas dela, no final será uma vida monótona. Sua vida pode ser muito mais do que isso. Viver é muito mais do que isso. Sabe por que muitos querem dar cabo de sua vida? Porque a vida se tornou um tédio, monótono. Mas Cristo te pede que olhe para Ele, se encontre nele e veja nele todos os sabores da vida, todas as nuances que você precisa para viver. Pega esta sua vida fracassada ou esta sua vida entediada e coloque aos pés da cruz de Cristo. Ele vai limpar você, Ele vai restaurar todas as coisas. E aí você vai viver novamente, ou vai reviver, não mais para uma vida fútil, mas para um viver glorioso. A vida é muito curta, meus irmãos, para que a gente passe por ela de qualquer maneira.
E para que a gente fique vendo a vida passar ou a banda passar e dizer: vamos ver o que acontece. Um minuto da vida é irrecuperável. Não é verdade? Esse tempo precioso que vocês estão vivendo aqui, torne ele muito produtivo para a sua vida. Faça escolhas muito bem pensadas e muito bem dirigidas por Cristo. Não faça escolhas na perspectiva da vida debaixo do sol. Você vai errar de novo. Considere as coisas acima do sol. Eu sei que nós não acertaremos todos os dias, mas a graça divina de Cristo nos ajudará a diminuir os prejuízos. E não ficaremos por aí catando os caquinhos da vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nosso Senhor e ordenador da vida, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti mais uma vez e lhe pedir, Senhor, que nos faça enxergar o propósito dela e o sentido dela, para que nós não levemos uma vida entediante, ensimesmada, uma vida cansada, uma vida chata, para que a gente não tome decisões precipitadas, Senhor, para que a gente entenda que as gerações passam, mas o Senhor é eterno, e estás olhando para nós aqui hoje, essa manhã. Ó Deus, o irmão cansado, desanimado, frustrado, nesta hora eu lhe peço, Senhor, que o Senhor conduza o seu coração para perto de Ti, que ele possa se levantar e viver, que ele possa, Senhor, observar a vida em um outro plano, acima, Senhor, das circunstâncias tão frágeis dessa vida e vaidosa desta vida. Nós não pertencemos a este mundo, Senhor, e nem à efemeridade dele. Que o nosso viver seja para Cristo, para agradá-lo, para que Ele seja lembrado. Que não sejam, Senhor, as minhas atribuições e nem as atribuições de nenhum irmão aqui, habilidade nenhuma nossa aqui, Senhor, qualificação nenhuma nossa aqui, por mais sábio, inteligente ou limitado que nós sejamos. Importa que Cristo seja lembrado em nós. Nos ajude, Senhor, a considerar que a vida é um dom precioso que o Senhor nos deu e que ela deve ser bem vivida, ela deve ser bem aproveitada. Não permita, Senhor, que nós vivamos como o sol, que nós vivamos como os ventos, como os rios. Estas coisas pertencem àqueles que não Te conhecem, ó Pai. Mas nós temos buscado Te conhecer na Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a viver cada ciclo da nossa vida, considerando Cristo, considerando nosso Senhor. Redime, Senhor, a nossa história. Redime o nosso tempo. Redime a nossa memória. Redime, Senhor, as nossas lembranças. E faz-nos viver para a Tua glória. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Podeis sentar, queridos.